Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Inscreva-se no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. Olha bem, teve uma liminar na Justiça Eleitoral que suspendeu o juiz, suspendeu uma condenação. Exatamente isso. Ele suspendeu uma condenação. Isso foi em uma decisão liminar. Essa condenação por violência de gêneros que passava contra o deputado estadual. Ele é candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Agora, se fizer uma análise, vai ver que o Rio de Janeiro está que nem São Paulo. Está mal de candidatos. Porque, inclusive, eu acho que é justamente por atitudes, inclusive, da Justiça Eleitoral. Porque ele foi condenado e a sentença original que tornava o deputado inelegível, olha bem, ele era inelegível até 2032. E agora o juiz eleitoral interrompeu. Diz que até a corte que analisa o mérito de recurso apresentado pela defesa do deputado. Agora, a suspensão dessa condenação foi determinada pelo desembargador Peterson Barroso Simões, que entendeu o pedido da defesa do deputado Amorim, que é candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro. Agora, o processo em questão é movido pelo Ministério Público Eleitoral. Agora, o órgão havia argumentado que, devido à condenação do Amorim, ele estaria inelegível, impedido de concorrer às eleições, inclusive como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Agora, essa decisão do desembargador é o fim da picada. Porque o que acontece? No Rio de Janeiro também, o Ministério Público, inclusive, está pedindo a impugnação da campanha do candidato Antônio Garotinho. E tem outra. Esse ministério, inclusive, que pediu a impugnação da candidatura do vereador. O Garotinho é candidato a vereador no Rio de Janeiro. Agora, vou te falar uma coisa. O que tem de bandido candidato nessas eleições? Em São Paulo, por exemplo, tem um candidato que era ladrão de banco. O cara era ladrão de banco. E tem outra, olha bem. O Garotinho, que é candidato a vereador no Rio de Janeiro, ele foi condenado por danos patrimoniais públicos após ser implicado em um esquema que desviou, olha bem, nada mais e nada menos que 234
milhões da Secretaria Estadual de Saúde entre 2005 e 2006. E nessa época, a esposa dele, a Rosinha Mateus, que é mulher do garotinho, ela era governadora. E ele ocupava o cargo de secretário do governo. E a condenação se refere a dispensas indevidas de licitação para a contratação de uma fundação Pro-Cefet para a gestão de um programa de saúde. Agora, o garotinho foi acusado de interceder para que o contrato fosse cancelado e essa empresa, que deve ser de amigo dele, que deve ter dado grana para ele, fosse contratada, a Pro-Cefet. Agora, o Ministério Público e a decisão favorável, o pedido de impugnação, inclusive, do Ministério Público, contrasta com a decisão favorável à candidatura do garotinho proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nesta semana, inclusive. E o ministro Cristiano Zanin concedeu uma liminar que suspendeu os efeitos de uma decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que impedia que o garotinho saísse candidato a vereador. E agora o Zanin liberou o cara que deu um prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro de mais de 200 milhões. E o Zanin é aquele ministro que foi indicado pelo Lula. Agora, a decisão foi tomada no habeas corpus, que questiona a validade das provas usadas na condenação e suspensão valerá até o julgamento final do caso. Agora, a decisão do Zanin, é importante registrar, está relacionada a um processo distinto do citado pelo Ministério Público. E o novo pedido, no caso julgado por Zanin, garotinho foi denunciado por compra de votos em troca de benefícios sociais, aquele tal de cheque cidadão, para beneficiar os candidatos a prefeitos e vereadores em Campos do Goytacazes, na eleição de 2016. Agora, nesta ação, o ex-governador foi condenado a 13 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão no âmbito da Operação Chequino. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro será responsável por analisar o pedido de impugnação do Ministério Público Estadual e o registro da candidatura do garotinho. Agora, se o tribunal considerar a condenação por dispensas ilícitas de licitação válida, o ex-governador poderá ser impedido de concorrer às eleições em outubro com base na lei da ficha limpa. Agora, eu estou achando, esse é o meu modo de ver, eu estou achando que a justiça eleitoral, ela não está agindo, porque, olha bem, inclusive em São Paulo, a Justiça Federal, ela negou um processo, inclusive,
que estava o candidato do PSOL e também agora o Tribunal Regional do Rio de Janeiro, que suspendeu uma decisão liminar de condenação de um candidato que é o Rodrigo Amorim, do União, que é candidato a prefeito. E o cara foi condenado. E a suspensão da condenação foi determinada pelo desembargador. Agora, isso é para liberar todos os bandidos para saírem candidato. Porque é um absurdo o que está acontecendo nessas eleições. E tem outra. Em todos os estados. Por exemplo, em São Paulo, a Justiça Eleitoral suspendeu o direito de resposta concedido ao candidato do PSOL, Boulos, contra um outro candidato que é ladrão de banco. Em São Paulo tem um ladrão de banco candidato. E tem outra. Esse ladrão de banco está sendo protegido pela justiça. Exatamente. Ele está sendo protegido pela justiça. Porque suspendeu o direito de resposta. Se o cara cometeu um crime, todo mundo viu. Agora, o outro não tem direito à resposta. Não dá para entender isso. Esse Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo precisa ver em que lado ele está. Porque suspender direito de resposta que havia sido concedido ao Guilherme Boulos para publicação nas redes sociais do assaltante de banco. E a suspensão ocorreu, a defesa do assaltante de banco, do ladrão de banco, ela apresentou recurso contra a determinação que obrigava o assaltante de banco a manter uma postagem de retratação por 48 horas. E a decisão inicial havia sido proferida em razão de uma postagem do ladrão de banco que foram considerada difamatória como contra o Boulos. Em um dos vídeos divulgado por esse ladrão de banco durante um debate realizado na Band. E a juíza Maria Cláudia Bettodi acolheu o argumento da defesa, afirmando que a concessão de efeito suspensivo não prejudica o direito de resposta do Boulos, caso a sentença que lhe deu direito seja mantida em instância final. Agora, a concessão do efeito suspensivo não prejudica o exercício do direito de representante, caso a sentença que julga o procedente, o direito de resposta seja afinal mantida, especialmente diante da serenidade do julgamento dos pedidos dessa natureza, cita a juíza Maria Cláudia Bettodi em uma das 3 decisões favorável ao assaltante de banco. Agora o negócio é o seguinte,
juíza também não é bolsonarista? Porque é um absurdo o que a Justiça Eleitoral está fazendo. Realmente é um absurdo. Agora, não dá para ficar quieto a respeito, inclusive, daquele envio da PGR, a lista de possíveis irregularidades daquela comissão de dinheiro que tinha na Câmara, que tinha no Congresso Nacional, o tal de orçamento secreto. Inclusive, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele enviou à Procuradoria-Geral da República uma lista de processos do Tribunal de Contas da União com possíveis irregularidades nas emendas parlamentares, conhecida como RP9, emendas de relator do orçamento, chamada de orçamento secreto. Isso era uma barbaridade que estava acontecendo, porque eles estavam metendo a mão na grana do consumidor, na grana do trabalhador que paga os impostos. E olha bem, e esta lista tem 21 procedimentos e foi enviada ao Supremo pelo Tribunal de Contas da União após uma solicitação do ministro. Com a decisão da Procuradoria, poderá tomar medidas que acham cabíveis, inclusive a abertura de investigações, porque eles meteram a mão na grana e foi muita grana. Isso lá no Congresso Nacional. E a decisão do ministro Flávio Dino foi tomada após uma reunião de conciliação com representantes do Congresso, do governo, do TCU e do Supremo Tribunal Federal. E os órgãos todos fazem parte de uma comissão criada para dar cumprimento à decisão do Supremo que considerou inconstitucional o orçamento secreto, isso na época que o inelegível Bolsonaro era presidente, que ele tinha liberado por Arthur Lira que tomasse conta da grana. E já viu o que ele fez? Criou o orçamento secreto. Então sai o dinheiro, ninguém sabe para quem é, para onde vai e para que é. E qual é o destino, qual é a cidade. Agora, determinou a doação de medidas rastreabilidade e transparência dos repasses aos deputados e senadores. Quer dizer, agora, para quem for tirar grana, vai ter que ter transparência. Agora, o relatório do ministro Flávio Dino sugere que todo o sistema de pagamento e emendas sejam migrados para a plataforma Transfere do governo. A medida vai permitir que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União possam acessar os dados financeiros em tempo real. Agora, a outra sugestão é a continuidade do convênio financiado por emendas de comissão ou relator que estejam com obras iniciadas, ou seja, destinadas a entes federativos em situação de calamidade reconhecida pelo Poder Executivo.
Agora, o novo empenho, por outro lado, só deve ser feito pelo Executivo quando houver informações completas sobre as indicações do solicitante ao apoiadores das emendas da comissão. Agora, os documentos sugerem ainda que seja solicitado ao Poder Legislativo o envio de informações disponível para identificação dos parlamentares em banco de dados estruturado para que o Executivo possa dar transparência e rastreabilidade. E tem que ser feito isso mesmo, porque senão o Congresso Nacional fica parecendo a casa da mãe Joana. Agora, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas emendas chamadas RP9, que são aquelas que era enrustida, são inconstitucionais. Isso o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a ministra Rosa Weber. Após a decisão do Congresso Nacional, aprovou uma resolução que mudou as regras de distribuição do recurso por emendas de relator para cumprir a determinação da Corte. E aí eles não respeitaram nada que a ministra, inclusive, fez. E, no entanto, o pessoal que entendeu e viu que estava acontecendo falcatrua, ele entrou com ação contra emendas e apontou que a decisão continua em descumprimento. Agora, após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, a relatora original do caso, agora, inclusive, assumiu o Flávio Dino. E ele que está levando isso. E no começo deste mês, o ministro Flávio Dino determinou que essas emendas devem seguir critérios de rastreabilidade. Agora, o ministro também mandou a Controladoria Geral da União auditar os repasses realizados pelos parlamentares por meio de emendas que eram conhecidas aquelas orçamento secreto. E a decisão foi tomada após o ministro concluir que o Congresso Nacional não estava cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive a decisão tomada pela ministra Rosa Weber na época, que determinou a transparência e a liberação desses tipos de emenda. Agora, o Congresso Nacional, inclusive a Câmara e o Senado, na época do Bolsonaro, aquilo ficou uma casa da mãe Joana e tinha outra. Quem determinava para quem ia a grana, sabe quem era? O presidente da Câmara, o Arthur Lira. Por isso que agora ele está sacaneando o governo Lula. Ele está sacaneando. Porque o objetivo dele é meter a mão na grana também. Agora, eu não sei se eles vão respeitar isso que foi decidido agora no Supremo Tribunal Federal. Porque agora o governo é outro, não é o Bolsonaro. Porque quando estava o Bolsonaro, que a ministra Rosa Weber diz que aquela atitude era inconstitucional,
aquele tal de orçamento secreto, eles não estavam nem aí, não deram nem tchum para a ministra. Aí teve que o pessoal entrar com uma ação denunciando isso, que eles não estavam seguindo as normas que o Supremo Tribunal Federal tinha feito. E agora o ministro Flávio Dino, que conhece tudo, o ministro Flávio Dino conhece pra caramba. E ele tomou a decisão de impedir isso. E todos eles levantaram a saia. Arthur Lira, o presidente do Senado, o Pacheco, também levantaram a saia. Mas agora não vai ter jeito, porque o ministro Flávio Dino vai ficar no pé. Porque esses Bolsonaro, eles querem meter a mão na grana do consumidor, meter a mão na grana do trabalhador que paga os impostos. É isso que eles querem. E foram esses mesmos bolsonaristas que organizaram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes e detonaram o patrimônio público, porque eles queriam dar um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, porque nós sabemos o que é ditadura. Nós sentimos na carne o que é. Então, vou até repetir novamente. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Ajude na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.